Olá, queridos companheiros, sejam bem-vindos a mais um dia de leituras e de reflexões nesse canal que se propõe a realizar a divulgação da doutrina espírita. No momento divulgamos o livro Ceifa de Luz, nessa playlist, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Buscamos encontrar nessas mensagens o entendimento necessário que se faz para as nossas melhores caminhadas rumo ao Pai, para podermos caminhar com mais resistência, com mais decisão, discernimento, perseverança, esperança, alegria, consolo, tudo isso e muito mais que essas mensagens nos oferecem como alimento ao nosso espírito imortal. Pedimos sempre a Deus as bênçãos do dia de hoje, a proteção necessária. Pedimos também que nos amplifique a possibilidade de entendimento de todas essas lições, que elas calem fundo em nossa alma de uma forma verdadeira. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 41, que tem como título Recursos. Emmanuel inicia com a passagem de Lucas, capítulo 12, onde Jesus avisa: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga dos nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, uma vez que, em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, pelos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferencia um dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros. Porquanto, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos, pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja, de nossa parte, nem mesmo a preocupação de sacar. Contabilidade divina é a coisa mais certa que tem, não é mesmo? Então ele já inicia, Emmanuel, lembrando que Jesus falou para nós termos cuidado e nos guardar, nos protegermos, vigiarmos, para não termos qualquer avareza. Porque geralmente a questão da avareza, nós vamos sempre acreditar lembrar daquela questão material,
daquele que possui, tem muitas posses, tem muitos haveres. E imediato a gente vai lembrar de alguma criatura na nossa lembrança que tem a prova da riqueza, da fortuna terrestre. E a gente fala, isso é com ele. Ele não pode ser avarento, não, ele tem que dividir. Se ele que vai dar conta, ele é o único responsável pelo equilíbrio do mundo, né? E aí Emmanuel nos fala assim, olha, se, né, agindo assim, vocês estão escorregando para a fuga dos seus próprios deveres. Todos nós temos deveres a cumprir. Todos nós. Nosso dever moral. Então ele vai falar aqui, olha. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar. É um símbolo, uma simbologia. Todos nós temos capitais. Todos nós temos recursos a movimentar. Capital tem que ser movimentado. Então, o nosso recurso tem que ser movimentado. E ele fala aqui, todos nós somos acompanhados por um crédito que a divina providência deposita para cada um de nós. Igualzinho. É o crédito do tempo. 24 horas que existe o dia para todo mundo. Daqui ao outro lado do planeta. Dando a volta, todo mundo tem 24 horas. Mesmo que sejam fusos diferentes, horários, mas são 24 horas. Então, isso acompanhado por esse valioso crédito de tempo, que nós somos iguais na necessidade. Ao mesmo tempo, se o tempo nós recebemos igual, nós vamos ser diferenciados de que maneira? Um dos outros. Pela aplicação que fazemos dos nossos recursos naquele tempo. Então nós fomos iguais para receber o valioso tempo. E nós vamos ser diferentes da forma como cada um de nós faz o que com o seu tempo, faz o que com os seus recursos. Então essa é a diferenciação. Todos nós podemos receber até mesmo a quantia financeira. Tem uns que vão gastar equilibradamente, outros vão gastar no primeiro momento, outros vão guardar para o terceiro dia. Então isso já nos diferenciou. Nós somos diferentes na aplicação dos recursos. Mas podemos pensar, né, nesses capitais, o que nós estamos fazendo de bom com os recursos que a providência divina nos deu. Ou seja, qual a finalidade desses recursos? Quais são os objetivos? Então ele vai falar aqui, não apenas o dinheiro que nós temos, não. Mas o que nós temos feito com a nossa saúde, quando temos saúde em favor de alguém? Não quando a gente chega lá na idade, né, e não aguenta mais fazer nada, nem para a gente, muito menos para o outro, não é assim que a gente vai falar? Mas enquanto eu tenho saúde, o que eu tenho feito em favor do outro? Quanto eu tenho saúde mental, também. Quanto eu tenho condição, naquele momento, na minha profissão, na minha habilidade. Todos temos habilidades. Se não tem, temos que desenvolver, não é? Nosso entendimento de alguma coisa. O que eu tenho feito do entendimento, do meu estudo, da minha cultura, em favor do outro? Ou eu sou aquela criatura que estudo, pesquiso e não divido com ninguém. Não vou dar o pulo do gato, tem gente que fala assim. Esse é um avarento. É um avarento de possibilidades, né, de entendimento. Olha a avareza aí. Tem gente que não divide nem receita de bolo. Aí você fica pensando, o que a criatura pensa, né? O que ela acredita? É difícil entender muitas vezes, mas a gente vai ter que ter entendimento. Vai ter que colocar a caridade do entendimento dentro da visão dela de mundo e compreender porque ela diz daquela maneira, mesmo que ela não venha agir. Mas aí eu falo, dentro dessa linha de raciocínio não poderia ter outra ideia. A linha de raciocínio dela é uma linha mais estreita, pontuada por questões de competitividade.
Nós outros somos pontuados por questões de cooperatividade, de fraternidade, de solidariedade, entendendo que uma luz, né, quando você acende uma luz, não é para botar embaixo do veleiro, é para botar acima, né? Jesus já colocou, já nos explicou a candeia, né? A luz na candeia, para iluminar toda a cidade, mesmo que seja um pouquinho de luz. A gente já tem que fazer luz. Então, o que eu tenho feito em favor do outro? Em todos os sentidos que eu possuo. E ele vai lembrar aqui, as menores oportunidades de ajudar. Tem uma época quando a gente não tem entendimento, que a gente fala assim, fulano só lembra de mim para pedir alguma coisa. Só lembram de mim quando querem alguma coisa. Depois que a gente tem esse entendimento, a gente fala assim, puxa, ainda bem que lembram de mim para alguma coisa boa, me veem como um instrumento necessário ao bem. Já me percebem como uma pessoa capaz de agir no bem. Olha como ficou diferente. E aí a gente não perde a oportunidade. Alguém fala assim, por favor, não precisa nem falar por favor. Opa, não posso perder essa oportunidade. Porque eu tenho que utilizar esses recursos que eu tenho que movimentar. Quando eu vou movimentando, eles mais vão crescendo. Para que eu vou querer mais conhecimento, mais sabedoria, mais dom espiritual se eu não utilizo para com ninguém? Isso tudo vai ficar estagnado dentro de mim? Eu vou colecionar diploma de alguma coisa? Então, qual a finalidade? Quando a gente começa a entender que a finalidade tem que ser sempre um movimento em relação ao outro, a gente já começa a se encaminhar o nosso raciocínio por um outro ponto de vista, de uma ação no bem. E ele vai falar aqui, se a reserva de tempo está sendo depositada, a minha está, porque eu estou viva, né? Estou depositando aqui dentro da minha conta aqui, tempo, no banco da vida. Ao mesmo tempo, eu posso ter certeza que o dividendo de auxílio e felicidade chegará para mim. Eu não preciso nem lá sacar. Todos nós recebemos esse acréscimo de misericórdia. Então é quando a gente lembra, né? Buscai a justiça de Deus, né? Que todo o restante virá como um acréscimo da misericórdia do Pai. Para nós encerrarmos essa lição sobre os recursos, os talentos, no livro Opinião Espírita, também de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tem uma mensagem chamada Examinemos a nós mesmos. Repare se ela não tem muito a ver com essa lição que no momento fizemos a leitura. Emmanuel nos diz assim, olha, o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor, útil, assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Testa a paciência própria. Você está mais calmo, afável e compreensivo? Vamos inquirir as nossas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Nós já estamos vivendo esse clima de maior paz dentro da nossa casa? Vamos pensar. Vamos investigar agora as atividades que te competem lá na casa espírita. Você colabora com mais euforia na seara do Senhor? Com mais entusiasmo, não de uma forma automática. Primeiro a gente entra, o pensamento lá no serviço, né? Envolve naquele pensamento que a gente vai fazer de melhor aquele dia e vai lá no trabalho.
a gente já consegue refletir nas manifestações perante os amigos, ou seja, diante dos outros, eu já trago o Evangelho mais vivo nas minhas atitudes. Eu posso dizer que eu sou uma carta viva do Evangelho, na prática. E a capacidade de sacrifício. Vamos refletir. Notas em ti mais ampla disposição de servir voluntariamente? Nós temos mais disposição para o serviço voluntário? Vontade de ajudar o outro? Tem crescido isso? Vamos pesquisar agora o nosso próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência de posses terrestres? A gente está aprendendo a ser mais tranquilo, desapegar um pouquinho a cada dia desse anseio, dessa ansiedade de possuir? A gente já usa mais intensamente os pronomes nós, nosso e nosso, e menos determinativos eu, meu e minha? Como é que eu falo? Isso é meu ou isso já é nosso? Teus instantes de tristeza ou cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Ou seja, ele está rareando, está sendo menos dias que eu estou mais emburrado, mais entristecido? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Nós já aprendemos a nos perdoar, a buscar agir pelo amor e vencer essa situação de remorso? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Eu já consegui orar bastante para me livrar daquele pensamento de mágoa e resistência com antigos desafetos com algumas pessoas? Eu faço essa oração por eles, por mim? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estou mais atenta às minhas coisas, mais centrada, dando atenção no que eu estou fazendo, percebendo que tudo tem uma consequência? Eu já entendi melhor a função da dor? A mestra, né? Mestra divina, a dor, qual a função que ela tem no meu corpo, na minha vida? O que ela busca me ensinar? Ainda cultivas alguma discreta desavença, aquele pensamento assim, ou já melhorou nisso? Começou a olhar com a lente cor-de-rosa todo mundo de uma forma melhor? Já auxilia os necessitados com mais abnegação, ou seja, com uma renúncia, desataviado de retorno, nem de obrigado, a gente já consegue? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Quais são seus ideais agora? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? É uma fé mais firme? É uma fé com maior compreensão? Por quê? Como eu entendo aquilo ali? Teu verbo, tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? É isso que eu tenho feito com o meu corpo? O Evangelho é alegria no coração? Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Só pesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-las amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida, né, desses recursos. Interroga a consciência quanto à utilidade que vem dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes
e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, a vida espiritual muitas vezes já será mais difícil. Emmanuel nos alerta. Portanto, companheiros, ao final dessa preciosa mensagem de orientação, possamos realmente refletir, interrogando as nossas consciências quanto à utilidade que estamos dando ao tempo que nós temos, à saúde que possuímos, às possibilidades que nos apresentam de fazer o bem durante o nosso dia de hoje, a cada dia. Então, esses recursos todos que recebemos é para utilização do nosso crescimento espiritual, da nossa reforma íntima, e dessa maneira podemos auxiliar no dia a dia os companheiros de caminhada. Estamos juntos, ninguém vai sozinho para a casa do Pai. Caminhamos juntos, uns ajudando os outros com os recursos que possuem. Vamos cada vez mais qualificar esses recursos para melhor servirmos. Que Deus nos ampare, nos proteja sempre e potencialize os nossos recursos quando os utilizamos para o bem, para a vida espiritual. Muita paz, muita harmonia e muita reflexão nos nossos dias. Saibamos aproveitar as oportunidades. Graças a Deus.